Boa noite, Igreja Batista em Governador Portela, amigos e irmãos do Facebook, né? Estamos aqui no nosso estudo semanal sobre a Palavra de Deus. Nesse período de distanciamento social, nós estudamos primeiramente a segunda carta de Timóteo, depois nós estudamos a carta de Paulo aos Colossenses, todas as duas cartas paulinas, né? 2 Timóteo, uma carta de Paulo a Timóteo, e Colossenses, uma carta de Paulo à Igreja dos Colossenses. Hoje, com a permissão de Deus, nós vamos começar a estudar o Evangelho de João, né? O quarto Evangelho. E os irmãos vão ver como é maravilhoso, né, esse Evangelho. Para nós começarmos esse estudo, a gente vai começar com uma música. Ó, quão lindo esse nome é, né? Eu vou cantar na versão do Kemuel. É uma tradução de uma música dos Estados Unidos, né? Eu vou cantar na versão do Kemuel. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
Pai, te louvamos, Deus. Te louvamos, ó Pai amado, porque quando cantamos nessa canção, nesse momento, ó Pai, ó Deus, o Senhor encarnou através do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus. E o Senhor veio para nos resgatar, Pai. Te louvamos porque o Teu amor foi bem maior do que o nosso pecado, Senhor Deus, bem maior. Ó Deus, e graças, ó Pai amado, a Ti, a Tua maravilhosa obra, estamos nós aqui nesse momento, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Espírito do Teu Filho Jesus está conosco, Senhor Deus, com todos aqueles que creem, ó Pai amado, no nome do Teu Filho, Deus. E obrigado porque esse mesmo Espírito nos guia em toda a verdade, Deus. Ó Pai amado, e eu peço, ó Pai, agora em nome de Jesus, que Teu Espírito, ó Pai amado, esteja iluminando as nossas mentes enquanto estudamos, ó Pai amado. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai amado, esteja nos enchendo, Deus. Ó Pai amado, que possamos, ó Pai amado, ser cheios do conhecimento acerca de Ti, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, se eu fosse fazer a minha vontade, eu pregaria só sobre João. É um evangelho maravilhoso, né? E como eu falei no início do vídeo, depois de nós estudarmos a segunda carta de Timóteo e a carta de Colossenses, hoje nós iniciamos o nosso estudo no evangelho de João. Se você quiser pegar a sua Bíblia e já abrir ela nesse evangelho, é o quarto evangelho lá no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a primeira informação que eu queria trazer para os irmãos, para os amigos do Face, é que esse evangelho é conhecido como um evangelho não sinóptico. Que palavra é essa, sinóptico, né? A segunda palavra, né, a segunda junção na palavra, óptico, vem dos olhos, vem de olhar. E o si é junto. Ou seja, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm um olhar junto. Eles praticamente falam dos mesmos fatos, né? Eles são bem parecidos, né? Por isso eles são chamados sinópticos. Agora, o evangelho de João, quando nós olhamos para os outros três, ele é singular, né? Ele é o último a ser escrito. E o que foi escrito pela pessoa mais próxima de Jesus. O discípulo a quem Jesus amava, como ele se autodenomina, João, né? E praticamente 80% das informações no Evangelho de João não estão nos outros evangelhos. Ou seja, são muitas informações novas, por isso ele é tão singular. Por isso o olhar não é o mesmo, porque parece que o olhar de João, quando escreve esse evangelho e relata esses fatos, é um olhar mais próximo. Parece que os outros evangelhos são escritos um pouco mais de longe e principalmente preocupados com uma cronologia. João não se preocupa tanto com uma cronologia. Ele narra praticamente 7 milagres, escolhidos a dedo, né? Como eu já falei, ele é o último a ser escrito, né? Ele não começa a carta dizendo João, né? João vos escreve, pelo contrário, por isso até que eu escolhi essa música para nós começarmos esse estudo, porque ele fala, nas versões mais tradicionais, no princípio era o verbo. Nas versões mais modernas, no princípio era a palavra, né? Como diz aí a música, né? E João, ele tem várias particularidades em relação a ele. Ele, dos 12 apóstolos, ele é o que mais escreveu livros na Bíblia. Ele escreveu o Evangelho de João e 3 cartas à igreja e o Apocalipse. Ou seja, ele escreveu 5 cartas. Pelo que entendemos, né? Os estudiosos, os que estudam, os bibliologistas. Ou seja, João, ele, dos 12 apóstolos que Jesus escolheu, foi o que mais escreveu. Pedro praticamente escreve 2 cartas, embora pareça que o Evangelho de Marcos tenha sido escrito por Marcos, mas com muita contribuição de Pedro, né? Parece que Pedro foi a principal testemunha do Evangelho de Marcos. E temos João escrevendo 5 cartas. Parece que João, ele foi o único apóstolo que não morreu martirizado.
Ou seja, ele não morreu, não foi assassinado por causa da sua fé. Ele foi até martirizado, mas parece que ele escapou milagrosamente de alguns martírios. Foi exilado na ilha de Pátimo, onde ele escreve o Apocalipse, né? É fruto de um exílio de João, e parece que morreu de velhice, né? Foi o único que foi até o final da sua vida e morreu de velhice, com praticamente mais de 90 anos. Bom, eu queria agora, já que eu dei essas informações iniciais sobre o Evangelho, ler a carta. Mas, curiosamente, por ser um livro único e singular, eu queria começar do final. E vocês vão entender quando nós lermos, né? Como eu já falei, a carta começa com no princípio, né? No princípio era o verbo, mas no final nós temos algumas informações sobre o autor. Então, se você já tiver com a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir no Evangelho de João, capítulo 21. Amém? Eu vou esperar um pouquinho você abrir. Evangelho de João, capítulo 21. E nós vamos estar lendo os dois últimos versículos da carta. João capítulo 21, versículos 24 e 25. Bom, vamos lá? Eu vou estar virando aqui a câmera para a gente acompanhar a leitura. João capítulo 1, versículos 24 e 25. Tá aqui. João, né? Aqui é porque aqui já tem Atos primeiro emendando. Tá vendo? João capítulo 21, aí eu estou vindo aqui para os últimos versículos, 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. É muito interessante isso, né, irmãos? Essa última frase. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, nós vemos que o Evangelho de João, parece que João teve acesso aos outros evangelhos. Pronto, voltei. Deu uma falha aqui, voltei. Parece que João leu os outros evangelhos. Parece que João leu Mateus, Marcos e Lucas. E por que João não escreveu um evangelho antes? Creio eu, meus irmãos, que João não escreveu o evangelho antes porque João estava fazendo discípulos. E ele fez o que Jesus mandou. E depois, quando ele tem contato com os outros evangelhos, de repente o Espírito Santo fala, tem muita coisa importante que ainda não foi escrita. E aí João, velhinho, para escrever ou ditar essa carta. É bem mais provável que ele tenha ditado a uma manauara, na época, a manauense, que escreviam as cartas, E João, ele fala assim, eu não vou escrever um evangelho igual aos outros, eu vou escrever um evangelho com alguns detalhes que os outros não colocaram, ou por não terem acesso à informação, ou também por não serem tão próximos de Jesus como João era. E aí João nos dá essa riqueza que é o evangelho de João. Eu não sei como seria a palavra de Deus sem o evangelho de João, É o meu livro preferido. Com muitas coisas impressionantes nesse evangelho. Como eu falei de início, 80% desse evangelho não estão nos sinópticos. Parece que João, ele pensa assim, tem muita coisa importante ainda para ser escrita, vamos deixar isso registrado, E é muito interessante que ele não coloca o próprio nome dele, ele se designa nessa carta como discípulo a quem Jesus amava, E ele não coloca o próprio nome, A tradição atribui a João, e isso é praticamente uma unanimidade, que tenha sido um testemunho joanino. Eu queria dar só mais algumas informações para vocês, aqui na minha Bíblia de Estudo, da particularidade de João, Eu deixei aqui aberto, acabei que saiu, mas já estou voltando aqui rapidinho. Olha o que é interessante. Ao invés de das parábolas familiares, João, ele tem discursos extensos. Ou seja, João não tem tantas parábolas quanto os outros evangelhos. Os outros evangelhos praticamente esgotaram as parábolas de Jesus.
João, ele dá discursos intensos e discussões de Jesus com os fariseus. João tem bem mais essas discussões, né? Em lugar de muitos milagres e as curas dos sinóticos, João usa 7 milagres cuidadosamente escolhidos a dedo, que servem como sinais, né? Você vê aqui o cuidado de João de escolher 7 milagres. Por isso que ele fala no final do livro, né? Que se fosse colocar uma a uma as coisas que ele viu com o mestre, ele passaria a vida toda escrevendo, não conseguiria escrever e de repente no mundo não caberiam tantos livros, né? Uma terceira característica é que o ministério de Jesus no Evangelho de João gira em torno de 3 Páscoas. Ou seja, João é dividido em 3 Páscoas, né? E o leitor mais atento vai descobrindo isso. Se Deus permitir nós continuarmos estudando João, os irmãos vão ver essas 3 Páscoas, né? Enquanto os evangelhos sinóticos giram em torno só de uma Páscoa, a última, né? E a última característica, uma característica assim que é marcante, é o eu sou. Essa expressão Jesus falando eu sou aparece algumas vezes em João, se eu não me engano 7 ou 8 vezes, e só aparece em João, nos outros evangelhos não aparece. Esse eu sou que nos faz voltar lá para Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta para Deus o nome dele, né? E Deus fala assim, diga que o eu sou me enviou a vós. Inclusive, numa dessas oportunidades em que Jesus fala o eu sou, ele fala lá no final do capítulo 8 de João, ele fala para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Então os fariseus perdem a discussão e pegam pedras para atacar em Jesus, mas Jesus dá uma de ninja e vai embora, né? E não é apedrejado, ainda não tinha chegado a hora e não era com apedrejado que ele teria que morrer, né? Todos nós sabemos. E agora, dita essas características, a gente vai finalmente para o primeiro capítulo de João, né? E aí eu queria chamar a atenção de vocês, eu aprendi isso com um professor no seminário, não tenho nem referência, mas é muito interessante. O Evangelho de João, ele começa com no princípio, né? Qual o outro livro na Bíblia que começa com a palavra no princípio? Gênesis. No princípio, criou Deus o céu e a terra, né? Então parece que João, pelo menos no início do seu evangelho, ele tenta fazer, eu creio que inspirado pelo Espírito Santo, se ele não soube, se não foi intencional, foi inspirado pelo Espírito Santo, ele faz um paralelo com Gênesis. E esse paralelo começa não só nesse no princípio, mas como no capítulo 2 de João, o primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal de Jesus é transformar água em vinho num casamento, né? E aí deixaram o melhor vinho por último, né? E o melhor vinho aponta para Jesus. Mas o interessante é que o capítulo 2 de Gênesis, né, também tem o casamento, né? O casamento é instituído no capítulo 2 de Gênesis. Continuando esse paralelismo, a gente tem um versículo mais conhecido da Bíblia para os cristãos, para aqueles que são discípulos de Jesus, é João 3,16, né, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, por volta do capítulo 3 de Gênesis também, tem a promessa a Eva, a promessa à mulher, e falando assim, olha, quando Deus dá a maldição à serpente, fala o seguinte para Eva, dá a maldição ali para o homem, para Adão, para Eva e para a serpente, Deus fala o seguinte, olha, a tua semente, né, de ti, da tua semente, sairá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Esta lhe ferirá o calcanhar e a tua semente esmagará a cabeça, né? E a gente vê Jesus na cruz esmagando a cabeça da serpente. E se a gente for estudar o capítulo 3 de João, como nós vamos estudar, se Deus assim nos permitir, a gente vai ver que Jesus ele fala de uma serpente lá que Moisés levantou no deserto, né? E esse paralelismo, pelo menos inicial, até o capítulo 3 com Gênesis, é algo muito impressionante, é algo que me maravilha, né? Como Deus ele foi restaurando a humanidade a partir de Jesus. Então vamos prosseguir. Agora a gente vai ler do início, tá bom? Eu vou estar aqui virando
a minha câmera e a gente vai estar lendo pelo menos até o versículo 5, tá? João capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No passado, não prevaleceram contra ela. Amém? Então, irmãos, deixa eu virar agora aqui a câmera para mim. A gente tem aqui, como eu já expliquei, um paralelismo com Gênesis no princípio, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguns tradutores mais atuais colocam no princípio era a palavra, né? Parece que aqui o verbo logos quer dar a entender uma palavra em ação. Mas é interessante, irmãos, que na língua grega a palavra logos é a palavra que mais tem significados, é a palavra mais rica de significados. Eu estou aqui com um dicionário, né? Dicionário do Novo Testamento grego aqui, né? Comprado na época de seminário, e eu sabia que a palavra logos tinha muitos significados. Né? Claro que esses significados dependem muito do contexto. Aqui o verbo é Jesus. Aqui o verbo claramente é Jesus. No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. Esse verbo aqui é Jesus, né? Então João ele traz um significado novo para a palavra logos no grego. Mas olha quantas coisas a palavra logos pode significar. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Logos, eu vou virar aqui para vocês acompanharem comigo, tá bom? Aqui no dicionário. Logos, e tá aqui o L, o O, o G, o O e o S no grego. Logos, tá? E vocês já vão aprendendo um pouquinho de grego. Palavra, não vou ler o que está entre parênteses, tá? Ensino, preceito, falar, conversa, conta, ocaso, pergunta, coisa, fama, notícia, livro, ministério, motivo, razão, questão, queixa, discurso, pregação, relação, aparência, um quê, pensamento, aforismo, provérbio, doutrina, especificamente a doutrina concernente ao alcance no reino de Deus da salvação por Cristo. Então aqui depois tem, no dicionário tem uma definição aqui de um teólogo, né? E eu não vou ler essa definição aqui, mas os irmãos viram quantos significados pode ter a palavra logos, né? Eu creio que João escolheu uma palavra assim tão múltipla, né? Porque Jesus era assim, Jesus é tudo. Tanto que Paulo fala nas suas cartas, Cristo é tudo em todos, né? A gente tem aí um filósofo mais moderno chamado Heidegger, que ele fala que tudo é relação, né? O mundo é relação, resumindo bem toscamente sua filosofia. A principal palavra de Heidegger é relação, e está aqui, relação. Logos também significa relação. Logos significa razão. Logos significa tanto a palavra quanto o verbo. E o tradutor no português escolheu colocar o verbo, nosso João Ferreira de Almeida, né? Verbo. Mas também pode ser traduzido por palavra, sem problema nenhum, contanto que a gente saiba que essa palavra ela está em ação, não é uma palavra estática, né? O logos do grego, o vocábulo grego ele é muito presente no português, principalmente em relação às ciências. Então, se a gente pega a palavra biologia, esse logia no final vem de logos, né? Por isso que aqui também tem aqui como definição doutrina, né? Ou seja, uma doutrina sobre a vida, um estudo sobre a vida, né? Uma ciência sobre a vida. Então a gente tem aí a biologia, nós temos a patologia, que é o estudo das doenças, e várias terminações em logias
de tão rico que é o vocábulo logos. Né? Já falei bastante de logos, né? Uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui é que existem heresias. O que caracteriza uma heresia que é formada pelas seitas, né? Ou seja, as seitas são um cristianismo deturpado. O que caracteriza uma seita, né, com as suas heresias? Geralmente eles diminuem alguma coisa da pessoa de Cristo. Existe uma seita que tem uma Bíblia, né, que coloca assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Não fala que o verbo era Deus, fala que o verbo era um Deus. Porque segundo essa seita, né, todos nós poderemos ser iguais a Jesus um dia. Ou seja, diminui a pessoa de Jesus, colocando Jesus como um Deus e não como Deus, o Deus único e trino. Então a gente tem que tomar cuidado, por isso que é bom estarmos estudando a Bíblia, por isso que é bom você estar aí comigo acompanhando, né? Para nós entendermos, né, a Bíblia e não sermos enganados. E também essa foi uma das funções pela qual João escreveu o seu Evangelho. Então continua no capítulo 2, ele estava no princípio com Deus. Né? E a gente já logo vê, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Adão é feito à imagem de Jesus e de Deus, né? Ali do Deus Trino, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, foi por intermédio de Jesus que as coisas foram feitas, né? Parece que Jesus foi o que encarnou todo esse mundo. Não só se encarnou, mas ele deu carne, deu vida, deu, como é que se diz, deu matéria a todo esse mundo, né? Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, né? Não prevaleceram. E aqui é interessante que isso para o grego é muito importante. Para o grego, a luz significa conhecimento, né? Mas aqui João ele fala que a luz era a vida, né? E dá uma nova definição para a luz. A luz era a vida e Jesus era essa luz, né? Ele mesmo fala: eu sou a luz do mundo, no próprio Evangelho de João mais à frente, né? Quando ele contrasta que as trevas não prevaleceram contra a luz, ele já praticamente faz um mini resumo do seu evangelho. Ou seja, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Ou seja, a morte não venceu a vida. Foi a vida que venceu a morte. A vida se sobrepôs na morte, né? Então aqui nós temos um mini resumo de todo o evangelho de João, já nesses 5 versículos. E isso nos enche de esperança, né, irmãos? Porque as trevas não prevaleceram contra a luz. Isso não mudou, né? Até hoje, as trevas não prevalecem contra a luz. Por isso, nós somos chamados para caminhar na luz. Por isso, nós somos chamados a não ter uma vida escondida, né? A não ter uma vida... Toda vez que a gente pensa em esconder algo, a gente tem que ficar ligado. Por que eu estou escondendo, né? Será que é para que eu não me exponha e as pessoas não vejam que é o meu pecado, que é o meu erro? Ou de repente a gente pode de repente não querer publicar uma coisa porque não vai edificar as pessoas, né? Porque às vezes de repente aí quando Deus ele fala assim, olha, que a tua mão direita fizer, a tua esquerda não deve saber, aí sim a gente tem que ocultar. Porque senão a gente pode estar querendo aparecer em relação a algumas coisas. Então, a gente tem que pedir para que o Espírito Santo nos sonde, para que essa luz ela entre e para que nós possamos refletir a luz de Jesus, né? Mas esse contraste entre luz e trevas é um contraste entre vida e morte. E a vida prevaleceu sobre a morte. Aí aqui, a partir do versículo 6, eu não falei, mas qualquer dúvida que os irmãos tenham, podem deixar nos comentários a respeito do texto que nós estamos estudando, né? Se tiver alguma dúvida sobre outra coisa, também a gente pode tentar responder. Mas a princípio, a dúvida alguma a partir do estudo, se você tiver, você pode postar no comentário que a gente vai tentar responder, né? Ou no próprio comentário ou no próximo estudo.
tá? E outra coisa, se você tiver um pedido de oração, a gente vai estar orando no final também do estudo. Se você quiser deixar o pedido de oração, estiver vendo depois, a gente ora na nossa casa, a gente sempre vê os comentários e ora por todos os pedidos, tá bom? Vamos lá, versículo 6 começa a falar de um outro João. Às vezes as pessoas confundem achando que esse é o autor do evangelho, mas esse é João Batista, né? E aí por isso, agora no versículo 6 começa a se falar sobre esse João Batista. A gente vai estar virando a câmera e vamos estar lendo. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade, né? Ou seja, irmãos, eu costumo falar que todos os movimentos que o homem fez, todos os movimentos do homem na história, movimentos, claro, de bem para a humanidade, Jesus começou bem antes, né? A gente vê, por exemplo, aqui, que Jesus ele veio iluminar toda a humanidade. Esse evangelho ele é escrito praticamente da metade final do primeiro século, né? Alguns falam que um pouquinho antes de 70, outros falam que entre 80 e 90, né? Mas foi um evangelho escrito da metade do primeiro século para cima, ou seja, depois de 50 depois de Cristo. Esse evangelho tem mais de 1900 anos, correto? Mas aqui Jesus é a luz que veio iluminar toda a humanidade. A gente teve um movimento há alguns séculos chamado Iluminismo. Eu digo que o iluminismo começou em Jesus. Ele veio para iluminar toda a humanidade. Só que o homem sempre está atrasado em relação a Jesus, né? Aí a gente tem o feminismo de primeira onda, que foi muito bom, né? Fez com que as mulheres aprendessem a ler, que as mulheres pudessem votar. Não um feminismo doentio que coloca a mulher acima do homem, mas um feminismo de boa onda, que coloca a mulher do lado do homem. Eu creio que o feminismo também começou com Jesus. A valorização que Jesus deu às mulheres. Jesus parava e conversava com as mulheres. Quando Marta e Maria têm um probleminha, Marta fala assim, olha, eu estou aqui trabalhando o tempo todo e Maria está aos seus pés, né? Fala para ela vir me ajudar. Jesus fala assim, não, não, Marta. Maria escolheu a melhor parte. E de maneira nenhuma essa parte vai ser tirada dela. Ali Jesus está num feminismo ferrenho. Por quê, irmãos? Porque na antiguidade só os homens poderiam aprender aos pés dos mestres. Só os homens poderiam se sentar aos pés dos mestres e aprender. Quando Maria se assenta aos pés de Jesus para aprender, não só Marta olha com um olhar estranho, como os outros também. Mas Jesus fala assim, não, o lugar da mulher é aqui, sendo minha discípula, aprendendo. Isso é feminismo raiz, feminismo na veia, feminismo de Jesus, né? Não um feminismo maléfico que existe por aí. Ou seja, iluminismo, feminismo, né? E outras correntes aí que eu não vou entrar. Mas o que eu quero dizer é que Jesus está sempre à frente, né? Por isso tantos livros. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior filósofo que já existiu. Jesus, o maior disso que já existiu. Ele é o maior de tudo que já existiu. Jesus é a luz. Jesus veio para iluminar a humanidade. Em Jesus está todo o conhecimento, né? Todo o conhecimento que está escondido, que a ciência ainda não sabe, está lá em Jesus, né? E isso é maravilhoso, irmãos. Porque um dia teremos acesso a isso. É a promessa que nos é feita. Amém? Então aqui começa a se falar de Jesus, de João. João é testemunha. Isso é predito pelos profetas no Antigo Testamento, que viria uma testemunha no espírito de Elias, ou seja, seria um profeta, João. E João parece que é primo de Jesus, um primo mais velho, né? Filho de sua tia Isabel, né? Também de um nascimento miraculoso, né? João, o pai dele era um profeta, e um anjo aparece e fala que a esposa dele vai ter filho, só que a esposa dele, assim como Sara lá de Abraão, era bem velhinha e estéril. E aquele homem, ele duvida, então ele fica mudo até o nascimento do filho, né? João, ele veio para ser testemunha de Jesus. Ele não era luz, mas era testemunha de Jesus. E aí aqui,
no versículo 10, deixa eu ver aqui a hora, ainda dá tempo da gente estudar mais um pouquinho. A gente vai estar lendo mais um pouco, tá bom, meus irmãos? João ele vem dar testemunho da luz e agora nós vamos para o versículo 10. Capítulo 1, versículo 10, eu vou estar virando aqui a câmera. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Eu esqueci de falar com vocês, meus irmãos, que aqui na passagem anterior, a palavra crer aparece pela primeira vez. Ou seja, ele veio para testemunhar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele, por meio desse testemunho, né? E aqui a palavra crer aparece de novo, né? Aos que creem no seu nome, né? Então, é crer, né? E começa a aparecer pela primeira vez em João, também é uma palavra muito importante em João. Né? Aqui no versículo 10 ao 14, nós vamos agora estar falando sobre ele. Pronto, irmãos. Aqui é falado, né, que o Verbo estava no mundo, tudo foi feito por ele, veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Esse é o estado natural do mundo, irmãos, porque as pessoas, quando olharam Jesus, falaram assim, é mais um homem. Aí depois começaram a ver os sinais, falaram, não, ele é um grande profeta, né? E alguns viram que Jesus era o Cristo, mas quando falavam em Cristo, eles achavam que seria alguém muito especial enviado por Deus, mas não o próprio Deus. Então isso escandalizou demais os judeus, os religiosos da época, quando Jesus ele dizia ser filho de Deus, ou seja, dizia ser o próprio Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou, né? Isso escandalizou demais eles, porque eles não esperavam isso, né? Eles não esperavam que o dono do mundo entrasse nessa história. Isso foi um escândalo, né? Tanto que até hoje, Paulo mesmo ele fala, né? Que o evangelho é um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. Porque imagine, irmãos, um ser eterno, todo-poderoso, bom, santo, amoroso, se tornar um bebê, mamar no peito de Maria, fazer suas necessidades, ser um ser totalmente dependente. Realmente, quando a gente olha, parece uma loucura. Mas pela fé, porque nós cremos, e aí, por isso que a palavra crer é tão importante, né? Nós também temos esse poder de nos tornarmos também filhos de Deus. Não filhos de Abraão, né? Ser filho de Abraão ali para o judeu era um privilégio, assim como é um privilégio quando a pessoa fala, eu nasci em tal religião, mas o cristão ele é convidado a nascer de novo. Ninguém nasce cristão. Todo cristão ele tem que nascer de novo a partir do momento que ele crê em Jesus, né? E a gente continua, né? Veio para os seus e os seus não o receberam. E aí vem o mais, né? Eu gosto do mais da Bíblia. Mas alguns receberam. E todos estes que receberam, como eles receberam? Que é esse receber? É crer em Jesus. É crer no seu nome. É crer na sua vida. É crer na sua obra. É crer que ele venceu a morte. É crer que ele veio para nos salvar. É crer que ele é o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Todos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Muitos dizem que são filhos de Deus, mas são poucos aqueles que têm esse poder. Porque esse poder só é dado àqueles que creem. Deus sabe quem são os seus filhos. Deus sabe quem são aquelas pessoas que creem em Jesus de verdade, com o coração, não só da boca para fora, porque Ele é aquele que sonda os corações, né? Há pessoas que, infelizmente, se enganam, porque a Deus ninguém engana, né? A gente prossegue. Esses filhos de Deus, como eu falei, eles não nasceram do sangue.
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De Deus, né? E o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E aí nós vamos ficar por aqui. Esse vai ser o último versículo que nós vamos esmiuçar, que nós vamos ler, né? Mas é interessante, irmãos, que não nasceram do sangue, ou seja, não é uma linhagem de Abraão. Não nasceram da vontade da carne, ou seja, da vontade de coabitar com uma mulher ou coabitar com um homem, né? Não nasceram também da vontade do homem, ou seja, a vontade que o homem tem de ter um filho, né? Eu e minha esposa planejamos um filho e tivemos vontade de ter um filho, né? Não veio de um planejamento humano, mas de Deus. Isso é uma maravilha, um mistério que acontece na vida do cristão. Quando nós cremos em Jesus, nós entregamos a nossa vida a Jesus. Porque isso é crer, é entregar a nossa vida na mão dele. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos com o próprio Deus. Por isso que o autor de Colossenses, que nós estudamos, fala que a nossa vida está escondida em Deus com Cristo. Porque a nossa vida não pertence mais a nós, pertence a Jesus. A nós que cremos, a nossa vida pertence a Jesus. Nós nascemos de novo em Deus e agora nós temos uma vida em Deus. Isso é um mistério. Por quê? Porque eu ainda estou aqui, eu estou aqui falando contigo. É pela fé. É pela fé, nós acreditamos nisso, né? É o que alguns teólogos falam do já e o ainda não. Eu já sou filho de Deus, eu já nasci de Deus, mas ainda não é manifesto completamente o que eu vou ser, o que eu serei. A glória de Deus ainda não está completamente manifesta em mim. Por isso que lá no final da primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, Paulo ele fala assim, ó, convém que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, né? O que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Para quê? Para poder abrigar a glória de Deus. Né? Vai ser como nós vamos ser revelados, como nós seremos transformados em glória, glorificados, né? Mas já temos essa potência em nós. E nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Jesus, a imagem desse que era a glória do unigênito do Pai. Amém? Todos nós que cremos temos esse poder de sermos transformados, né? Deus, ele ama a todos, mas só transforma aqueles que creem. Amém? Vamos partir. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra aqui, habitou, João ele escolhe uma palavra parecida com tabernáculo, que lembra lá no Antigo Testamento a habitação de Deus com o homem. Deus habitou entre nós, né? Deus ele habitou entre nós. Isso é muito importante, porque ele veio habitar entre nós para que no futuro nós possamos habitar entre ele, entre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele veio até aqui para nos levar para lá. Por isso que eu escolhi essa música, né? Veio para nos resgatar, né? Veio para nos resgatar, né? Cheio de graça e de verdade. Essa expressão aqui é muito importante, porque se ele viesse só com a verdade, irmãos, qual é a verdade? A verdade é que nós somos rebeldes. A verdade é que nós somos ingratos. A verdade é que nós somos pecadores. A verdade é que nós merecemos morrer. Mas ele não veio cheio só de verdade, como algumas pessoas são cheias de verdade, se acham melhores que as outras, ficam julgando as outras. Espero que você não seja dessas. Ele veio cheio de graça e de verdade. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a graça vem antes da verdade. E a graça torna verdadeiro o amor de Deus nas nossas vidas, né? A graça é aquilo que a gente não merece. E a graça antecedeu a verdade. Se Jesus não viesse em graça, assim que ele nascesse, ele matava Maria, que era uma pecadora. Assim que o pai de Jesus, José, olhasse para o menino, era morto e fulminado. Mas ele veio cheio de graça. Entendeu? Por isso que as pessoas conseguiram ver ele. Por isso que as pessoas conseguiram ter contato com ele. É interessante que quando Jesus ele chama Pedro, o chamamento final, Jesus chama Pedro parece que mais que uma vez, mas o chamamento final, Pedro está pescando,
Jesus ele entra no barco de Pedro e fala assim, afasta o barco um pouco para eu poder falar aqui para uma multidão. E depois Jesus fala com a multidão, ele fala para Pedro assim, ó, vai lá e joga o peixe, ou vai lá e joga a rede. E aí Pedro pensa assim, nossa, eu pesquei a noite inteira, que não sei o que mais vai, em obediência ele vai. Quando ele joga a rede, é tanto peixe que Pedro fala assim para Jesus, ausenta-te de mim porque eu sou pecador. Pedro teve medo de morrer. Teve medo porque Pedro viu essa glória do unigênito do Pai, naquela ação miraculosa. Mas Jesus estava cheio de graça. Por isso, ele conseguiu viver entre os homens tanto tempo, por causa dessa graça. A graça já se manifesta nessa encarnação de Jesus. E essa palavra graça é uma das palavras mais importantes da Bíblia. Graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A gente encerra na glória, mas é interessante. Por quê? Porque a principal coisa que o pecado faz de nós é nos afastar da glória de Deus. Isso é falado lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. A glória de Deus estava afastada da humanidade, como até hoje ainda está, porque nem todos creem, né? A glória de Deus estava afastada da humanidade. Por isso tantas atrocidades, por isso esse sistema maligno, né? A glória de Deus, mas agora a glória de Deus encarna em Jesus, através de Jesus. Jesus, quando a gente olha para Jesus, a gente vê a glória de Deus. Quando a gente lê o Evangelho de João, a gente vê a glória de Deus. Quando a gente vê os milagres e as maravilhas que Jesus faz ainda hoje, a gente vê a glória de Deus. Quando a gente vê a transformação que Jesus faz numa vida, a gente vê a glória de Deus. Claro que ainda em parte, mas vemos, né? Eu, quando novo convertido, quando iniciante na fé, a gente cantava uma música, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E eu falo assim, nossa, eu não vejo a glória. Mas depois que eu comecei a entender melhor os mistérios de Deus, né? Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu podendo ministrar esse estudo e vocês estarem do outro lado vendo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, né? Essa glória que ainda não vemos completamente, vemos em parte. Vemos em lampejo dessa glória. E o que parte vemos, em parte profetizamos. Isso é o bastante para que as pessoas possam crer. Para que possamos fazer discípulos, né? E foi muito bom te ter aqui. Foi muito bom iniciar esse estudo no Evangelho de João. Nós paramos no versículo 14, né? Mais à frente nós vamos prosseguir na próxima semana, se Deus permitir, a partir do versículo 15. E se você tiver alguma dúvida, né, alguma coisa que você não entendeu, fique à vontade, tá bom? O que eu queria que você me acompanhasse, de repente, lendo a sua Bíblia aí. Começa a ler o Evangelho de João, né? Que de repente, quando nós formos ministrar o estudo, você, de repente, já vai ter dúvidas, alguma coisa que você queira perguntar para o próximo estudo, tá bom? E a gente vai estar encerrando nesse momento orando, tá? Tem algum pedido, Michela? Não, né? Se tiver algum pedido, se você ver essa transmissão depois e quiser fazer algum pedido, pode fazer que a gente olhe o comentário e ora por você, tá? A gente vai estar orando. Deus e Pai, obrigado, Deus, por esse estudo. Obrigado por todas essas pessoas que ficaram conectadas, acompanhando. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar enchendo a cada uma. Ó Pai amado, que o Teu conhecimento, Senhor Deus, possa, ó Pai amado, estar nas nossas mentes, enchendo a nossa vida, Senhor Deus. Porque nós cremos e conhecemos que Jesus é o Filho de Deus, o único gerado de Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse evangelho maravilhoso, o Evangelho de João. Obrigado pela oportunidade de estarmos estudando. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa fazer o que Te apraz nas nossas vidas, nos nossos corações, ó Pai amado. Que Teu Evangelho possa continuar realizando maravilhas, ó Pai amado. E que ele possa, Senhor Deus, impactar, através da Tua graça, da Tua verdade, da Tua glória, todas as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo, ó Pai. Ó Pai amado, pedimos ainda, Senhor Deus, pelo nosso país. Abençoa, Senhor Deus, o nosso país. Abençoa, Senhor Deus, de uma
o mundo, ó Pai amado, e nós todos que estamos enfrentando essa pandemia. Em especial te peço pelo Brasil, Senhor Deus, porque parece que muitos lugares do mundo essa pandemia já está passando, mas aqui ainda estamos no meio dela. Ó Pai, fortaleça os médicos, cure os enfermos, console aqueles que estão enlutados. Ó Pai, e que nós possamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar com esse tempo, Pai. No nome de Jesus, amém. Muito bom ter você aqui, que Deus te abençoe, a paz.